Bom, o meu objetivo é ser bem claro, né, na exposição dos textos que eu vou colocar a partir de agora, né? E também considerar que o nosso tempo é cada vez mais escasso, né? Eu vou estar falando sobre isso um pouquinho mais à frente. Então eu quero compartilhar a partir de agora essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do 21 ao 23, um pronunciamento que Jesus fez, né? A gente vai estar analisando agora essa passagem que Jesus proferiu, né? Então você acompanha comigo no versículo 21, vamos ler para a gente poder observar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus está nos ensinando aqui que a autoafirmação, a aparência e o dizer que você é, isso não te classifica, não classifica a nós como cristãos, né? O que classifica a pessoa como cristã é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E o objetivo é esse, a gente analisar essa vontade daqui para frente, né? Eu vou estar mostrando algumas coisas que vão chocar você, vai te orientar, vai abrir a sua mente e vai te direcionar dentro da vontade de Deus, né? E se você observar o segundo versículo, ele é muito mais forte, né? Ele mostra que fazer as coisas sem fundamentos, né? Sem fundamentos, também não mostra que não te classifica como cristão, não nos classifica como cristão. Porque você vê, Jesus está pré-dizendo que as pessoas, naquele dia, né, do juízo lá, as pessoas vão protestar contra Jesus, vão dizer que anunciou no nome dele, expulsou no nome dele, fez maravilhas em nome dele, mas você vê aqui que feitos infundados não onera, não classifica, né, não justifica você diante de Deus, mas sim o versículo 21, né, aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E a partir de agora nós vamos estar, né, entrando nesse sentido de observação. E antes que a gente entre nesse sentido de observação, deixa eu falar. Eu tenho visto muita gente na mídia, pessoas inteligentíssimas, né, se expressando, falando sobre a palavra de Deus, mas eu sempre vejo pontos que mostram que essa pessoa ela não conhece a palavra de Deus. E a gente vai estar vendo esses pontos daqui para frente para que a gente não possa errar, para que a gente possa consertar. E eu peço a Deus que eles possam ver isso e se consertarem, né? Ser humilde o suficiente para poder aceitar que estão errados. Então eu começo colocando esse painel, né, o qual você vai analisar e precificar. Mas claro que eu tenho que desenvolver para você ter essa análise de precificação, de entendimento, né? Para que você possa avaliar a postagem e os textos que estão sendo colocados. Então, aqui nesse Evangelho de João, capítulo 3, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você recebe um presente de um amigo, de um parente, de um ente querido, ou recebe um presente, qual é a sua postura, a sua atitude diante desse presente? É de aceitar o presente e usufruir dele, começar a usar, né? É assim que a nossa atitude diante de um recebimento de um presente. E João está dizendo que Deus deu, né, um presente para nós. Para quê? Para que a gente venha a usufruir da vida eterna, né, através desse presente. E a segunda carta aos Romanos, né, não vamos tratar aqui de autores, vamos só focar no ensino da palavra. O autor diz o seguinte, né, que
Ele não se envergonhava do Evangelho, pois no Evangelho estava o poder de Deus para a salvação, né? Está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você vê as passagens em comum, elas só funcionam para aqueles que crerem, que der crédito à mensagem, que der crédito ao manual, que der crédito à instrução, né? As pessoas que derem crédito, elas vão usufruir do presente, né? Então é isso que a gente vai estar tratando daqui para frente, a gente vai estar se inteirando, né? E depois a gente fala aqui sobre os personagens, né? Entra mais em detalhes, né? Então, eu vou mostrar agora uma outra passagem, mais duas passagens, na qual Jesus ele ensina sobre a questão do valor da alma, né? Quanto que o homem daria por resgate da sua alma? Quanto que o homem... As duas passagens falam o mesmo tema, né? A de Marcos 8 diz o que o homem daria, né? Por resgate da sua alma. O que você daria por resgate da sua alma? O que nós daríamos? O que nós damos por resgate das nossas almas, né? Eu faço a pergunta, o que realmente tem importância em vida? E o que eu considero ser o mais importante em vida? E quanto tempo, né, nós temos de vida, né? Então tá aqui para você pensar, faça essa releitura em casa e pense. O nosso tempo ele é escasso. Quanto mais tempo passa, menos tempo a gente vai ter. E eu quero falar de forma elegante, né? Infelizmente, um momento qualquer pode ser por uma circunstância da nossa vida, uma doença, né? Ou a idade, ou qualquer outra coisa, a gente pode sair desse plano de vida, né? Vamos sair como tantos outros já foram, né? Então não vamos resistir, vamos entender essa mensagem para que a gente possa escapar e compreender, né, as coisas que já foram preditas, né? Eu poderia ser muito mais enfático, muito mais enérgico, mas eu quero ser construtivo e moldando o seu entendimento e você entender por livre e espontânea vontade o que precisa entender. Então temos aqui, né, quanto, né, pense nessas perguntas, né? Também eu quero falar sobre o combate. Se você entende, não entende que está no combate, que está numa guerra, como é que você vai se preparar, né? Você não sabe do que se trata, né? Que combate é esse? Existe um uniforme de Deus, né? Uma armadura que nos protege e nos reveste, né? De preparo. E a gente vai estar vendo isso mais para frente, né? A gente precisa conhecer essa armadura. Né? Mas a armadura para quê? Para lutar contra o quê? Né? Esse homem no passado, essa passagem ela se refere ao seguinte: esse homem ele disse que ele combateu o bom combate. Agora ele já foi, agora o combate é nosso. Né? Mas combateu o quê? Eu não sei de que se trata. Né? Então, justamente isso, se você não se atualizar, não se conscientizar de que você querendo ou não, aceitando ou não, né, entendendo ou não, você está numa batalha que um dia ela vai se encerrar, você não vai se defender, você não vai ter como se defender. Né? E aqui, essa passagem do 34 ao 39, houve um homem chamado Gamaliel, que ele disse assim, ó, para os conterrâneos deles, que eram pessoas que eram religiosas, né? Falou assim, ó, cuidado para que vocês não sejam apanhados lutando contra Deus, né? Porque se a gente está lutando contra Deus, é certo da nossa batalha ser perdida, né? Então esse homem foi inteligente, né? Houve no passado, quando houve a introdução do sistema do cristianismo, né? O povo raiz, da onde surgiu o cristianismo, eles rejeitaram, eles não entenderam o cristianismo. E a gente vai ver aqui, embora o título ele possa ser alterado, eu vou fazer um ajuste nesse título aqui, vou botar os dois títulos aqui. São os princípios elementares da fé cristã, os princípios elementares da fé em Deus. Né? Então eu vou querer trabalhar esse quadro vermelho que eu acabei de colocar. Né? A gente vai falar sobre esses três temas aqui, que estou separando aqui. A gente vai falar sobre
a autoridade da palavra, autoridade religiosa, autoridade espiritual. Ainda tem outras autoridades aqui, mas eu não coloquei para não ficar muito intenso, né? Em outro momento a gente faz outro ajuste. E a gente vai estar falando também sobre esses outros dois aqui, mas mais para frente, né, eu explico melhor isso aqui. Vamos ficar só nesse aqui para a gente desenvolver. Então está falando sobre essas autoridades, né, e essas autoridades, a própria Bíblia, ela se mostra como autoridade, né, na palavra de Deus, na vida espiritual e na vida religiosa. E esses ensinos ele vai te barrar, te limitar, para você não ir além e não deixar de cumprir o que está escrito. A gente vai ver dentro das escrituras, né? A gente vai ver isso. Também a gente vai estar falando sobre a fé, né? Vamos extrair das próprias escrituras o assunto sobre fé, vamos observar lá dentro do manual, como é que a gente pode exercer a fé. A gente vai pesquisar isso dentro das escrituras, né? Vamos nos inteirar. E também vamos conhecer Jesus dentro das escrituras, né? Vamos ver a crucificação de Cristo, vamos ver a ressurreição de Cristo, não como a mídia, o cinema, a dramaturgia, né, ensina, mas sim extrair das próprias escrituras, né, esse ensino, para a gente estar alicerçado dentro da palavra de Deus, né, não ser orientado por pessoas que são falhas, né, como até mesmo eu posso até me colocar nessa posição, né, mas a gente vai estar compartilhando para você ver que o ensino das escrituras não tem nada a ver com as muitas falácias que tem aí na mídia, algumas autoridades religiosas, né, se colocam como coautores da palavra de Deus, né? Então a gente vai ver dentro das escrituras isso aí, né? E também vamos ver sobre o reino. O... Tem essa passagem aqui que o autor vai falar que eles davam graças a Deus por Deus ter transferido eles da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a gente vai estar estudando, a gente precisa conhecer essa mensagem do reino para que a gente peça permissão a Deus para a gente ser transferido para o reino do Filho do seu amor, né? A gente precisa ouvir essa mensagem do reino, que é aqui que nós vamos entender a mensagem do Evangelho, né? Então, mais para frente eu vou estar tratando disso. Vai ser muito cansativa, são 60 edições só nesse assunto do reino, mas eu vou fazer de forma bem simples, bem amigável, né? Como um bate-papo, não vai ser nada de estudo, nada de maçante, né? E mais para frente a gente vê esses dois complementos aí que eu estou marcando dos princípios elementares da fé em Deus. Então tem muita coisa que trabalhar e que dizer, eu estou tentando me ajustar, né, no modo de falar, no modo de anunciar, que é complexo. A complexidade de atuação dentro dessa plataforma não é tão fácil, né? Exige um pouco de habilidades, né? Tanto de conhecimentos, de fundamentos, né? Vamos nos fundamentar dentro dos fundamentos que as escrituras nos passam. E eu, com muita coragem, me proponho a esse desafio, né? Essa é a minha missão. Vou estar usando um mural como forma de centralização de notificações e de entrega de resposta, né? Para quem for colocando dentro dos comentários, aí eu vou colocando de forma centralizada, de forma bem clara, para que vocês possam coletar, né? As pessoas possam coletar algumas informações interessantes. O trabalho ele vai muito além de postagem, né? A gente vai ter vamos ter presenciais, eu vou indicar algumas coisas, alguns exercícios, grupos e algumas outras coisas na medida do possível. Mas vamos por parte, né? E aqui é o sistema de navegação, tá bem facilzinho de compreender, né? As playlists elas têm que ser nomeadas, eu nomeei de forma crescente nessa classificação.
né? Como você pode ver, ela começa no A1, A2, A3 e assim vai, quantas forem necessárias, e você vai poder acompanhar, né? E eu vou estar repetindo algumas postagens bem curtas para que você possa fixar bem o sistema de navegação. E eu vou mostrar já já, dentro da plataforma, como é que você gerencia, né, essa navegação, esse controle das postagens. Porque eu achei que assim fica mais envolvente, mais fácil como é que eu vou dizer? Fica mais fácil de manobrar, né, as postagens. Fica bem melhor do que você colocar numa única playlist e sair vindo em sequência, né? Até mesmo uma forma de organização digital bem melhor para que você possa navegar. Então eu vou estar mostrando agora dentro da plataforma do YouTube, né? Os vídeos entram em forma de datas e você tem que estar controlando isso, né? Eles são atemporais entre eles, e aí eles entram numa classificação de containers que são chamados de playlist. Aí os autores têm que organizar a temática lá, o tema. Então eu faço essa organização dessa forma dentro das playlists. Quando você abre uma playlist, né? Aí você vem puxando aqui, aí você tem a descrição, né? Que é a primeira coleção. Eu tenho até a corrigir aqui a quantidade, botando 3, mas é mais, né? Então você tem as descrições, aí chegando no final, né, da playlist, que ela vai tocando automaticamente, você dá uma pausa, né? Como você pode ver, aparece aí janelas de orientação. Aí você se orienta, como você está vendo aqui, ó, segunda coleção, né? Aí você vai navegando conforme aquela lista que a gente vai voltar agora e vai ver. Então dessa forma você vai se orientar. Também eu quero estar dizendo que eu fiz uma montagem dessas postagens dos princípios elementares da fé cristã ou da fé em Deus, e você vai se orientar, né, mais para frente sobre isso. Então aqui, se em um determinado momento eu tiver que estender o assunto, né, aí eu faço essa organização. Aí entra ali, se tiver 2 ou 3 assuntos ou mais, dentro da linha do tempo, aí eu organizo dessa forma, né? E de forma crescente você vai poder observar isso. É só ir pausando os vídeos e você vê aquela janelinha, né? Se tiver um assunto A, B ou C, vai estar ali, como tô mostrando aqui. E aqui ao lado, se for 2 assuntos do A, né, vai ter 2 publicações. Se for 3 do B, 4 do C, né? E assim vai, né? Aí você pausa, né, mais uma vez, e você vai ver aí a orientação de navegação. Dessa forma você vai controlar, e eu vou estar repetindo mais para frente, né, esse enunciado aqui para você gravar. Né? Então, tem as aulas já estão montadas, né? Eu ainda não acabei o trabalho, mas estou montando, né? Tá muito difícil de concluir. A gente vai começar do 1, vai vir até aqui o 21, né? E as postagens elas vão seguir. Eu vou estar corrigindo erros na medida do possível, tá? É preciso você aceitar o convite. O convite tem várias postagens curtas, mas você precisa, para você ter fundamentos e base de ensino que vão te auxiliar a você aprender o Evangelho. Não pule, né? Faça as marcações. Eu estou trabalhando para que você tenha melhor qualidade do ensino, maior clareza da exposição da palavra de Deus. Né? Eu espero que você realmente possa se encontrar. Eu tenho certeza do trabalho que eu estou fazendo. Eu tenho certeza do trabalho que eu estou fazendo. Né? Sei no que eu estou trabalhando. Né? Não quero falar demais aqui no momento. Eu quero só passar para você que eu tô. Você vai perceber, né? Nós somos maduros, né, para a gente poder entender, né, que nosso tempo é escasso, né, que você está vendo a palavra de Deus como ela é, você vai perceber isso, e eu tenho muito mais que apresentar. Né? Eu tenho errado muito, né, porque é um pouco assim, eu fiquei meio desajeitado
e ainda me sinto um pouco desajeitado em relação ao trabalho dessa plataforma. Então a gente vai estar fazendo essa coluna número 2, né? Eu vou estar desenvolvendo esse assunto, vamos estar fazendo a coluna número 3 também. Eu vou estar desenvolvendo esses assuntos. Eu estou com um pouco de dificuldade de desenvolvimento, né? Esse trabalho eu comecei em 2022, né? A gente vai usar o mural, eu vou estar fazendo comunicados ali e temos muito mais a oferecer. Então pensa, né? Pensa, né? Quanto que vale a sua alma, né? Quanto é que você pagaria, né? E o seu tempo, ele é escasso, ele está sendo cada vez mais escasso. Ninguém vai viver 300 anos, né? Eu tenho aí umas propostas mais à frente para fazer, mas vamos ir com calma, né? O que realmente importa em vida? O que eu considero ser o mais importante em vida? E quanto tempo a mais nós temos, né? Então, bom, é isso aí, né? Eu agradeço aí pela sua atenção. Não quero falar demais, eu quero ir construindo aos poucos, né? E te espero nas próximas edições e obrigado pela sua atenção. Simples assim. Até mais.